Já estamos ao vivo. Será que já entrou aqui? Colocando o aplicativo para funcionar, para a gente fazer uma entrevista aqui com o nosso querido fotógrafo Araquém Alcântara. Vamos ver se já estamos no ar aqui, só um segundo. Saudações a todos vocês que acompanham aqui o canal do Conde pelo YouTube. Tenho a satisfação de conversar com um dos maiores fotógrafos brasileiros. Já admiro o trabalho dele há muito tempo. E agora, com todas essas situações que nós estamos vivendo, temos aqui um tema muito importante para conversar, além de todo o tema concernente também à arte da fotografia. Vamos conversar sobre a Amazônia e vamos conversar sobre a obra desse grande artista, que é o Araquém Alcântara. Saudações democráticas, querido Araquém, tudo bem com você? Tudo bom, Gustavo? Estamos aí. Prazer falar com você. Araquém, eu já há muito tempo eu queria conversar com você, desde aquele trabalho do Mais Médicos, Sim. que é um trabalho que me tocou profundamente e daquele momento em que o novo governo praticamente encerrou o programa, os médicos cubanos foram todos embora, deu um pequeno problema aqui no seu sinal, vamos aguardar aqui o retorno, deu um pequeno problema, mas já voltou. Sobre esse projeto, você me escuta bem, Araquém? Estou te escutando bem. Ótimo. Sobre esse projeto, quando você viu aquele processo de quase que de finalização do programa Mais Médicos, o que você sentiu? Eu me lembro que as suas fotos voltaram a circular muito por conta daquele momento de tensão e de tristeza no país. Primeiro, doeu muito perceber que só havia um livro, que era o meu, sobre o tema, um manifesto humanista, que era preciso ter vários outros manifestos, outros livros. Ainda bem que tinha um livro do Antônio Lino Júnior, O Branco Vivo, mas ficou uma coisa assim incrível, né? Se transforma num documento histórico que narra uma experiência maravilhosa. E eu tive a fotografia como uma linguagem de autoconhecimento, eu transformo às vezes, ela me transforma e eu transformo às vezes a vida das pessoas. No caso do Mais Médicos, eu tive várias epifanias nessa viagem ao compreender que só se consegue uma sociedade mais justa com muita luta, muita luta. E esses lugares que estavam sendo assistidos pelo Estado, eu percebi o que é a alegria das pessoas a terem um amparo de alguém, de um médico. Como seria bom se houvesse médico para todos? Como seria bom se houvesse justiça para todos e tal? Então, o livro Mais Médicos foi uma grande experiência. E está aí esse documento para atestar uma grande experiência que pode ser renovada ainda. Não importa se sejam cubanos ou de outros países, seria muito bom se o Mais Médicos fosse só de brasileiros. Perfeitamente, Araquém, é comovente seu depoimento. O teu livro mostra essa sensibilidade, a presença ali das pessoas de jaleco branco no meio da selva, atravessando os rios, para chegar em famílias que jamais teriam a condição. Jamais. E isso está claro ali só com as imagens, né? Essa é a grandeza desse programa, que leva o médico a assistir não só em 10 minutos distante, mas próximo, vivendo junto. Que experiência maravilhosa, que possibilidade maravilhosa. Então é isso, o artista ele trabalha nesse terreno da utopia, ele quer a grandeza, o grandioso,
O meu trabalho todo é voltado para mostrar que nós temos um povo maravilhoso, uma natureza maravilhosa. E, e o meu trabalho é um canto de amor a esses que não têm voz. E é preciso mudar esse quadro, né? É preciso mudar esse quadro urgente. Meu trabalho reflete isso. Sei que é um trabalho como todo que o artista faz entre a profecia e a loucura, mas é possível. É possível chegarmos a ter uma sociedade mais igualitária. É muito bonito, Araquém. Eu vejo que você se apresenta como fotógrafo dos povos, né, do Brasil deixa eu ver aqui, abrir o Da cultura. e da cultura brasileira aqui no seu Instagram, que é muito bonito e eu recomendo para todos, fotógrafo do povo e da natureza brasileira. É bonita essa apresentação assim, muito direta, né, do seu trabalho. Legal. Você tem uma relação com a Amazônia. A gente já vai falar, eu só quero dizer a todos os nossos internautas que estão assistindo aqui ao vivo essa entrevista com você no canal do Conde, que o Araquém é responsável por essa foto que viralizou no Brasil de maneira avassaladora, e acho que ela já deve estar no mundo todo, que é a foto do Tamanduá Mirim fugindo dos incêndios lá na região da Amazônia. Antes de falar concretamente dessa foto, das outras fotos que você trouxe dessa última viagem que você fez para a região da Amazônia, você diz nas suas, inclusive nos seus relatos tocantes, né, no Facebook, no seu perfil, você disse que é hora de mudar o tom com relação à questão da Amazônia, né, do que está acontecendo lá agora. Qual é a sua ligação com a Amazônia, Araquém? Você me disse que já foi no Pico da Neblina, você já passou por vários lugares lá, a gente sabe das suas incursões como fotógrafo, mas diga para o nosso público como é que é a sua relação com essa região do Brasil. A Amazônia é a minha matriz criativa, né? Ali no final dos anos 70, eu comecei a me preparar, porque eu sabia que a Amazônia ia entrar na minha vida e eu queria muito explorar os vários biomas, essa imensidão que me despertava tanta curiosidade. Depois da Mata Atlântica, do Cerrado, da Caatinga, eu fui para a Amazônia no início dos anos 80 e foi uma sequência inacreditável, porque eu comecei a viajar muito para a Amazônia e cheguei a ficar, às vezes, 2, 3, 4 meses na Amazônia, quando eu estava finalizando aquilo que eu chamo da minha grande viagem, de mais ou menos os anos 80 inteiro e os anos 90, eu passei viajando o Brasil em seguidas viagens. Eu chegava a recusar até viagem para o exterior para poder documentar os parques nacionais brasileiros, que se transformaram no livro Terra Brasil, que é o livro de fotografia mais vendido no país, com mais de 120 mil exemplares. Ele é um livro que permaneceu, hoje está na 12ª edição. E, curiosamente, hoje eu estou no 54º livro, que será o livro dos meus 50 anos. Será o livro... Não, minto. O 54º livro é um livro que eu estou acabando, chamado Brasileiros, que é só de imagens, de retratos do povo brasileiro de vários estados. E o ano que vem eu publico o meu livro, Araquém Alcântara, 50 anos, que perfaz, né, o 55º livro. Acredito que não vejo outro fotógrafo com tantos livros publicados e nem com esse envolvimento com a Amazônia do ponto de vista de poético e político. As minhas fotos da Amazônia demonstram, ficam nesse terreno entre da beleza e do horror.
essa desertificação, esse desmatamento todo, me faz assim proclamar, né, vamos dizer assim, ou esperar que essa minha indignação se transforme no fim, ajude a combater é hora de parar o desmate. Momento ruim para gritar isso, mas quem não me conhece, quem não conhece o meu trabalho, é que pensa que é algo de agora. Meu trabalho sempre lutou, batalhou, ele sempre disse que era preciso acabar com o desmatamento. E o desmatamento só cresce, só cresce. Entra governo e sai governo, entra ministro e sai ministro. E o povo amazônida continua sem um modelo de desenvolvimento econômico sustentável. As riquezas da Amazônia continuam escondidas. O Amazônida não se beneficia com a riqueza da floresta. Enfim, há uma grande inconsciência, um crime de lesa humanidade acontecendo hoje e esse hoje significam décadas de violentação da maior floresta da Terra. Não estão entendendo nada. Estão vão criar grandes problemas graves para o clima, que são minimizados por quem não conhece, mas logo, logo a floresta atingiu o seu ponto crítico. Daqui para frente, ela começa a se savanizar, começa a produzir menos chuva, começa a espalhar poeira, fuligem, começa a espalhar, sabe o que também? Uma desesperança, a extinção de animais. Mudanças graves no clima acontecerão porque ela, não provocando a evapotranspiração, os rios correntes que levam até os Andes e trazem a chuva, vão trazer o quê? Vão trazer seca, vão trazer situações de desequilíbrio do clima, e nós veremos também a dificuldade de sustentação, de sustentabilidade dos povos que lá vivem, que até dói muito no coração perceber que há um holocausto, como dizia o meu amigo Franz Krasber, acontecendo hoje em relação à Amazônia. Então é preciso que toda notícia sobre a Amazônia, é preciso que se fale da Amazônia, é preciso que a Amazônia entre no pão que a gente come, é preciso que a Amazônia se torne um assunto universal, porque ela é isso. Ela precisa, a Amazônia está além de partidos. A Amazônia é uma questão de sobrevivência, é uma questão que interessa a todos os povos. Araquém, a Amazônia já habita o nosso imaginário há muito tempo, e agora, diante dessa fragilidade, a gente sente uma dor ainda maior do que aquela que a gente vinha sentindo já há algum tempo, e você também sentiu essa dor durante o seu trabalho, a confecção da sua biografia. Você quer falar? Porque eu tenho de ler aqui os comentários dos nossos ouvintes, que estão elogiando muito você aqui. Você quer complementar alguma coisa? Bem, o que eu queria te dizer é que o momento atual em que há uma tendência a se liberar o desmate, que há uma tendência
a sucatear tudo que significa ecologia e meio ambiente, pesquisas. É justamente o momento do turning point. É justamente o momento de demonstrar que a Amazônia precisa de cientistas, precisa de pesquisas, precisa da floresta em pé, precisa de um modelo, de uma moratória para esse desmatamento, precisa ser visitada pelos povos. A Amazônia, nós precisamos demonstrar que a Amazônia só será salva e só será realmente nossa se nós a abrirmos para todos os povos, todo o apoio do mundo para a Amazônia, sem xenofobia, sem medo, com pesquisas, porque é um laboratório a céu aberto, um laboratório, uma biblioteca imensa que precisa ser estudada, um povo que carece da presença do Estado. Então, nós precisamos educar além de partidarismo, além de ideologias. Precisamos mostrar ao brasileiro quanta riqueza ele tem com a Amazônia, que ela precisa ser explorada, sim, por nós mesmos, mas com apoio do mundo todo. Para quem, eu vou ler aqui os comentários dos nossos internautas. A Vanderlúcia está dizendo, Vanderlúcia Martins Brandão, né? Boa noite, Conde e Araquém. Hoje chorei demais com suas fotos. Pedi a Deus que proteja os indefesos. Andréa Benevides dizendo, essa foto dá vontade de chorar. Os animais não merecem o animal que desgoverna. Adalberto dos Santos, boa noite, Conde e Araquém. Parabéns pela foto do Tamanduá Mirim, que despertou a sociedade brasileira, fora os bolsomínios, as queimadas da floresta amazônica. Boa tarde, pessoal. O pessoal está comentando aqui. Eu estou lendo aqui os comentários dos nossos... Interessante, né? Você quer comentar, Araquém? Eu acho interessante, quero sim, eu acho interessante esse negócio do despertar, né? Despertou, às vezes, despertar. É uma alegria imensa para um artista, para um poeta, para um fotógrafo, quando a sua arte atinge o outro e o faz despertar, o faz se mexer, o transforma, porque, na verdade, quando ele transforma o outro, ele está transformando a si próprio. Isso é uma visão do Zen budismo nas artes. E está, inclusive, transformando a própria obra. Vem aí pela frente um livro sobre a Amazônia, um filme. Eu acho que as pessoas têm que... Daqui a pouco eu vou estar publicando as belezas da Amazônia. Eu vou passar um tempo batendo nessa tecla, depois vai me encher, eu vou partir para outro sertão, para outros lados. Mas é uma alegria ouvir a palavra das pessoas ficaram imensamente comovidas, né? Eu sou uma dessas pessoas também, né? Quando eu via todas as fotos, acho que no domingo você publicou na sua rede social. Daqui a pouco eu vou ler de novo as mensagens aqui, que o pessoal continua mandando, mas antes eu vou trazer a imagem e vou colocar aqui na nossa transmissão. Acho que vai aparecer aí para todos nós. Deixa eu só ver se está certinho aqui. Vou dividir a imagem, então, portanto, do Tamanduá Mirim. Aí, né, Araquém? É essa daí mesmo. Essa do seu Instagram, né? Aí eu queria que você Tamanduá Mirim agora, porque a sua descrição de como você chegou perto desse animal, né? Eu queria que você contasse agora também para os nossos ouvintes e internautas aqui que estão acompanhando o nosso papo. Fala um pouquinho para a gente dessa foto. Me parece que, pela sugestão de muita gente, o Tamanduá Mirim ganha esse bicho queimado, assustado, em posição de defesa, queimado na parte dele toda frontal, se transforma numa espécie de símbolo, sabe? Da resistência,
da defesa, da luta pela sobrevivência. E essa foto foi à beira da estrada Cuiabá-Santarém. Eu vi um movimento de um bicho saindo, acreditei que era um bicho saindo da floresta, e era esse tamanduá que, quando eu me aproximei, quando eu me aproximei dele, ele se levantou em posição de defesa. Sem saber quem o atacava, ele se defendeu. É o instinto da sobrevivência, né? Essa foto é muito interessante porque depois do clique eu percebi um movimento, um pressentimento de que tinha alguma coisa um certo perigo no ar, e tinha um fazendeiro, sei lá o que, me apontando uma arma. Não aconteceu nada, eu só só me expulsou do lugar, e alguns dias depois, com essa imagem já dentro do meu computador, dentro da minha câmera, eu ouvi de um matador na mesma estrada o seguinte: aqui, seu moço, homem não tem palavra, mulher não tem honra, terra não tem dono e árvore não tem raiz. Esse é o quadro desses lugares sem lei na Amazônia, em que a vida de ambientalistas não vale nada, em que há genocídio, trabalho escravo, com a presença do Estado. Então, é simples. Sempre aconteceu isso. Isso não tem nada a ver com o momento. É como se fosse parte da história desse país. Entra governo e sai governo, e os ecossistemas brasileiros vão sendo dilapidados, dilacerados em nome da ganância. Essa é a minha grande revolta. E esse bicho para mim, realmente o símbolo. Ele se ergue agora, ele precisa se erguer como um símbolo do sentimento das pessoas de que a floresta seja salva. Araquém, permita-me que eu pergunte uma questão de ordem também histórico-política para você, que é justamente entender esse processo de destruição da Amazônia. Você pontua que ele sempre existiu no Brasil, mas nós, acho que claramente estamos num momento muito mais perigoso nesse sentido. Eu me lembro dos dados estatísticos, pelo menos, durante governos democráticos recentes que nós tivemos, que a aceleração do desmatamento sempre era reduzida a cada ano, que as políticas de monitoramento avançavam no sentido de produzir resultados positivos na preservação do meio ambiente. O Brasil tinha uma estatura internacional respeitada. Como é que você vê esses momentos? Quer dizer, você, nesse momento em que parecia que o Brasil tinha um alto grau de respeitabilidade no que diz respeito à proteção do meio ambiente, você discorda dessa visão? Você acha que isso por alguma razão, pode não estar tão referido assim à realidade dos fatos, querido Araquém? Olha, Conde, o Brasil sempre foi um grande devastador, um dos principais emissores de gases de efeito estufa. O que acontecia é que talvez houvesse mais fiscalização em alguns momentos, menos. O que hoje, o que vem acontecendo é que o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o Amazon, são órgãos sérios, e de repente colocam em dúvida o Supremo
Supremo Mandatário do país coloca em dúvida a credibilidade desses órgãos, como se fosse uma coisa irresponsável, como se esses dados fossem fabricados. Então, é muito ruim você perceber que existe como é que chama? Um desinteresse na aplicação da Constituição nesses lugares. Isso já vem de muitos outros governos em que não se aplica a lei. As multas não são pagas. Os caras não vão para a cadeia. Então, é uma repetição. Só que a gente chega a um momento em que não pode mais ter um índice de desmatamento a que chegamos. É preciso dar um basta nisso. Quem tem a condição de dar um basta quer, ao que tudo indica, a continuidade do desmate. Ou diz que que isso não existe. Que isso é uma fabricação das ONGs e tal. O que é interessante é o seguinte: nós precisamos discutir essa ideia de Amazônia além dos partidarismos, com equilíbrio, com bom senso, com pesquisa, com cientistas. O que me inquieta é que a coisa é sempre tomada no sentido de é de um lado ou é de outro. Não existe lado em relação à Amazônia. Existe só a necessidade de que ela seja salva, que os povos que nela habitam tenham um futuro melhor. Nós precisamos já replantar a terra. Precisamos replantar já a Amazônia. É isso. Araquém, eu tô passando aqui, enquanto você ia falando, mais algumas imagens que você trouxe da Amazônia, dessa última viagem que você fez lá. Acho que você consegue ver daí, né? Essa imagem aqui, você se lembra do lugar exatamente? Aí que tá. Essas são imagens feitas por Greenpeace, feitas para o Greenpeace nos últimos anos, e eu juntei tudo para fazer esse ensaio. Eu tô resgatando não só imagens recentes, como me preparando para uma viagem longa. Mas esse lugar é perto de onde mataram a Dorothy Stang, Anapu, no Pará. Anapu. Temos aqui esse lugar também que impressionou. Essa também foi para o Greenpeace? Sim. E lá foi o quê? Foram 2015, 2016, teve uma viagem em 2010. Então, são fotos que se confundem, né? Entre aéreas entre aéreas e de baixo. De baixo. Não tem nenhuma foto feita com drone nessas que eu publiquei. Uhum. Araquém, eu queria saber se você ainda tem mais um tempo para conceder para a gente. Estou vendo aí que o nosso querido Vitor Chaim está passando por aí. Eu sei que você é uma pessoa muito requisitada e que, inclusive, em função dessas últimas fotos, você tem feito, enfim, tá com um novo set de obrigações e de questões. Então, temos mais um tempo aqui para conversar? Sim. Você tem... não é possível passar uma mensagem nesse momento. Porque senão corta a ligação. Corta a ligação. Precisa passar mensagem pelo celular? Vamos. Existe só esse celular com esses telefones que eu estou precisando.
Mas é o seguinte, vamos Vamos avançar, pelo menos até nós temos Vamos mais 5 minutos? mais 5 minutos, só para eu poder te perguntar mais algumas coisas, né? Peço aí desculpas para o nosso público, porque a nossa entrevista vai ser reduzida. Eu queria dizer que muita gente aqui elogiando o seu trabalho, depois você vai ter acesso a todas as mensagens, vou passar todas as mensagens para você. Você viu o que aconteceu com o Dia em São Paulo? Você está em São Paulo, né, Araquém? Estou em São Paulo. Você viu o que aconteceu com o Dia em São Paulo na segunda-feira? Ficou tudo escuro, às 15 horas. E você viu também que a USP já aferiu que isso tem a ver com as queimadas na Amazônia, né? É uma situação impressionante, você não acha? Eu acho que isso vai entrar no nosso dia a dia, infelizmente. Uma vez eu vi um físico que eu gosto muito, o Rogério César, de Cerqueira Leite. Dizendo que nós vamos conviver com uma hecatombe por dia. Pode ser um exagero, mas é isso. As pessoas vão sentir medo. Agora, se você fala isso, você está sendo apocalíptico, você está sendo exagerado, mas muita gente ontem, muita gente relacionou, sem saber, cientificamente, mas as pessoas relacionaram com mudanças climáticas, porque o dia vira noite é algo raríssimo. Pois é. Foi uma série de componentes. São coisas que vulcões, né? Só vulcões que podem provocar esse tipo de fenômeno. E foi uma coisa que minimizaram o efeito da Amazônia, óbvio, e vão minimizar sempre essa questão de que ela nos afeta fisicamente, visivelmente. Araquém, para a gente encerrar o nosso papo, eu queria que você contasse do seu projeto, da sua ideia, da sua intenção de fazer, enfim, se você puder antecipar para a gente, evidentemente, dessa série da Amazônia, sobretudo da foto do Tamanduá Mirim, algum movimento internacional em defesa da Amazônia do Brasil, seus contatos no Greenpeace, na ONU, enfim, todas essas... Eu vou colocar as minhas imagens, que é uma produção muito grande, tanto as novas, a serviço da causa da Amazônia. Isso significam livros, documentários, entrevistas, causos e tal. Pessoalmente, eu quero fazer um novo livro sobre a Amazônia, mostrando a beleza, mostrando o que tem que ser feito para que ela... sugerindo caminhos, dando voz a grandes personagens, a grandes cientistas, e filme também, documentários e tal. E talvez até saiam 2 livros, porque talvez eu brinque com essa coisa do verso e do reverso, da luz e das trevas, do que está acima e o que está abaixo. Um livro muito além de qualquer tom político partidário, que não me interessa. Eu quero a busca da beleza, mesmo quando eu estou fotografando o horror. A Amazônia tem que ser discutida mundialmente. Sem como se critica um livro, como se discute um produto. Muito mais que isso, como se discute um produto que é fundamental para nossas vidas. A Amazônia, eu acho que ela só será salva mesmo se ela entrar na discussão no panorama mundial, sabe? Então eu não vou sair como um arauto de defesa da Amazônia, mas o meu trabalho já há muito tempo, há mais de 30 anos que o meu trabalho proclama isso. É preciso mostrar, é preciso replantar, sabe? Porque senão, como disse um caboclo para mim, seu Samuca, no Parque Nacional Grande Sertão Veredas, em 2008, acho que ele falou isso,
nós estamos andando aqui na Terra como cegos. E a gente aí, ele deu um tempo, pensou, em si mesmado, né? E falou, donde só se tira e não se põe, um dia tudo mais tem que se acabar. Grande Seu Samuca, um desses personagens anônimos que fazem esse povo, o verdadeiro povo do Brasil, que eu homenageio com as minhas lentes e câmeras. Querido Araquém Alcântara, eu vou encerrar nosso papo aqui, lembrando também, tem uma fotógrafa americana cujo nome sempre me escapa, é uma das, acho que da década de 40, e ela dizia uma frase que eu falei também com meu querido amigo Ricardo Stucker, que também fotografa a Amazônia, e é justamente dizer que a fotografia te ensina a ver o mundo sem uma câmera na mão. Né? Aprende a olhar o mundo, né? Olhar o mundo. É a grande essência da fotografia, né? Profundo respeito pelo seu trabalho, profunda admiração. Legal, Conde. Acho que essas imagens que você captou, todas elas, inclusive tem uma máxima também do próprio regime dos ofícios, né? A sua arte, uma vez que você publica, ela não te pertence mais também, né? Vai ter a história dela, né? Esse Tamanduá Mirim, ele vai cumprir uma missão no mundo que eu acho que nenhum de nós aqui sabemos muito bem como vai ocorrer, como vai acontecer. E vamos aguardar. Legal. Profundamente admirados pelo seu trabalho belíssimo. Eu agradeço muito a generosidade em conceder uma entrevista aqui para a gente. Espero conversar com você em breve novamente. Outras vezes, sim, com menos pressa. Perfeitamente. Então, um abraço para você e até a próxima. Obrigado a todo mundo que acompanhou. Você quer deixar um recado final para a gente? Tá, e Conde, pode ter certeza que nós vamos conversar mais. Eu fico muito feliz que você percebeu bem a força dessa imagem e a ver se espalhando, ela está se espalhando. Eu quero que isso seja forte mesmo, porque nós precisamos de símbolos, né? E esse tamanduá, ele está vivo, está doído, está assustado, mas ele está aí, está ali, vivo, apesar de machucado. Eu queria dizer para todo mundo que para os teus espectadores e que é preciso se envolver no conhecimento da Amazônia. É preciso ir para lá. Na verdade, é preciso andar por esse país como dizia Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga e Gonzaguinha. Minha vida é andar por esse país. É isso aí. Eu acho que esse país ele é muito difícil. É um país que tem que deixar de ser, como dizia o Tom Jobim, né? Esse país é para profissionais. Eu acho que continua sendo isso, porque é muito difícil você abarcar tantas culturas, tanta biodiversidade, tanta diversidade. Mas a Amazônia é fundamental. A Amazônia precisa ser conhecida, precisa ser defendida. E cabe a nós, porque a Amazônia é nossa. Obrigado, Araquém Alcântara. Obrigado a todo mundo que acompanhou essa entrevista aqui histórica no canal do Conde, depois na TV 247. E a gente volta a se falar. Um abraço para você e até a próxima, querido. Um abraço, Conde. Valeu.